queridos irmãos e irmãs, no Parresia dessa semana, nós gostaríamos de falar a respeito da devoção à Santíssima Virgem Maria. No ano de 1862, São João Bosco, fundador da congregação salesiana, teve um sonho que ele contou aos seus meninos oratorianos, seus alunos. O sonho era um sonho profético, que falava de todas as dificuldades que a igreja iria enfrentar. Dom Bosco dizia: o que nós vimos na história da igreja até agora não é nada, diante das dificuldades que a igreja ainda terá que enfrentar no futuro. E então ele descreve um sonho, em que ele está em cima de um rochedo, e então vê um navio. O navio da igreja, capitaneado pelo Papa, que está sendo atacado de todos os lados pelos inimigos da igreja. Esses inimigos tentam de tudo para afundar esse navio. De repente surgem duas grandes colunas. A coluna da Virgem Maria, em que está escrito Auxilium Christianorum, o auxílio dos cristãos. E uma outra coluna, a coluna da Eucaristia, em cima de uma coluna, uma grande hóstia. Essa coluna é mais alta do que a coluna da Virgem Maria e está escrito lá, Salus Fidelium, a salvação dos fiéis. Muito bem. O Papa conduz o navio da igreja para que esteja entre estas duas colunas. E ali, por um momento, parece que o navio da igreja está protegido no meio dessas duas colunas. O sonho profético continua. Os inimigos da igreja continuam a atacá-la. E, no entanto, a igreja só encontra verdadeiro refúgio quando consegue se ancorar, quando consegue se ligar por duas grandes correntes nessas colunas. As colunas da devoção à Virgem Maria e a devoção da Eucaristia. Pois bem, nós gostaríamos de olhar para esta realidade. Gostaríamos de nos dar conta de como é importante para que a igreja continue no rumo certo, que ela ouça o apelo do Santo Padre e se ponha perto destas duas colunas. A coluna da Virgem Maria e a coluna da Eucaristia. Mas por que é tão importante a Virgem Maria? Por que é tão importante esta devoção a Nossa Senhora? Afinal, Maria era uma criatura como nós, diriam alguns. Afinal, Maria Santíssima, por santa que ela seja, tudo que ela pode nos dar, nós podemos pedir diretamente a Deus, não é verdade? Por que é que nós não podemos ter uma espiritualidade mais cristocêntrica e deixar que Maria seja, sim, uma devoção importante, mas um pequeno detalhe ali do lado? Por que dar tanta importância à Virgem Maria? Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, no proto-evangelho, no livro do Gênesis, quando Deus anunciou a inimizade com a serpente e com os seus descendentes, ou seja, com aqueles que seguem Satanás, ele anunciou uma inimizade entre a mulher e a sua descendência. Essa mulher é a Virgem Maria. Essa mulher é a mulher que estava lá, aos pés da cruz, e foi chamada por Jesus como mulher, e naquele momento ele nos deu a nós como descendência dela. Pois bem, essa mulher, a mulher do Apocalipse, a mulher que, revestida de sol, está por dar à luz a um filho e é atacada pelo dragão. Pois bem, meus irmãos, aqui nós temos toda a história da humanidade. Criação, a previsão da inimizade da mulher, da serpente, a redenção, o centro da história, com Jesus Cristo e a Virgem Maria aos pés da cruz, e o fim dos tempos. O Apocalipse, a visão de São João, em que a mulher é investida pelo dragão. Todo o arco da história da salvação da humanidade, temos esta presença desta mulher. Por isso, aqui, em matéria de fé, nós não temos que pensar com raciocínios humanos, dedutivos. Nada disso.
Não é que a fé, ela não suporta o método filosófico enquanto tal. E aqui nós temos uma grande dificuldade dentro da igreja hoje em dia. É que as pessoas querem deduzir a fé a partir de uma lógica, quando, na verdade, a fé, ela não pode ser deduzida. Ela deve ser acolhida porque é um acontecimento. Veja, é muito importante nós termos isso diante dos olhos. A fé, ela aconteceu. Aquilo no qual nós cremos aconteceu na história. O próprio Papa Bento XVI, no início da sua encíclica Deus Caritas Est, ele diz que o cristianismo não nasce de uma doutrina, de uma escolha moral de princípios, de mandamentos. O cristianismo nasce de um acontecimento. Nasce porque uma pessoa, Jesus Cristo, Deus que se fez carne, veio em nossa vida. E esse acontecimento de Jesus irrompe em nossa vida. Pois bem, o que aconteceu é que Deus se fez carne e quer que nós entremos neste corpo de Deus que se fez carne. Esse corpo de Deus que se fez carne chama-se igreja. E assim como o corpo de Jesus foi gerado pela Virgem Maria, por analogia, nós poderíamos dizer que, de alguma forma, a nossa fé de cristãos e a nossa pertença a este acontecimento eclesial acontece através também da Virgem Maria. Nós sabemos disso. E sabemos disso porque foi assim que aconteceu realmente na vida de Cristo e porque foi assim que aconteceu na vida de tantos santos. Vejam, o parâmetro da nossa fé, o parâmetro daquilo que é verdadeiramente a Igreja de Cristo ou não a Igreja de Cristo, não é uma doutrina, não é uma coisa abstrata, não é uma série de ideias, mas é este acontecimento, essa realidade viva ao longo dos séculos, que é o corpo de Cristo vivo e ressuscitado na sua Igreja. Então, se nós olharmos para a história da Igreja ao longo dos séculos, mas a Igreja verdadeira, aqui que está o problema. Muita gente estuda a história da Igreja e diz, veja, os papas pecadores, veja, a história da Igreja tem esses traidores, esses hereges, essas desonestidades. Mas, gente, essa não é a história da Igreja. Isso que você está me narrando é a história da traição da Igreja. É outra coisa. A história da Igreja é a história dos santos. A história da Igreja é a história de Deus presente entre os seus santos, dos milagres acontecidos, da presença da Virgem Maria em todos os santos. Não há um santo sequer, na história da Igreja inteira, que não fosse um grande devoto da Virgem Maria. Não há nenhum santo na história da Igreja. A história da Igreja, aquela história verdadeira, que deve ser narrada com a vida de tantos santos fiéis a Cristo, ela só pode ser narrada como uma história de grande devoção à Virgem Maria, de santos que deixaram o Cristo ser gerado no seu coração através da intercessão materna, do cuidado amoroso da Virgem Santíssima. Meus irmãos, essa é a história. Essa é a realidade. Vamos sair das teorias. Vamos sair dessas teorias alucinadas e revolucionárias com as quais as pessoas querem viver hoje em dia. Não vamos deduzir o cristianismo. Não vamos inventar um caminho novo. Ele já existe. O cristianismo ele já existe. Deus já se fez carne. E Deus tem um corpo na história que é a sua Santa Igreja. Sim, sua Santa Igreja. Mas se você quiser narrar a história desta igreja, você não pode narrar esta história começando a contar a biografia de Judas. Isso seria desonesto. Ninguém conta a história da arquitetura contando a história somente dos prédios que caíram. Se conta a história da arquitetura contando-se daqueles projetos bem-sucedidos que são modelo para outras realizações. Não é assim? Pois bem, se queremos narrar a história do cristianismo, a história da Igreja de Cristo, da Santa Igreja Católica, devemos narrar a história dos santos. E na história dos santos, nós vemos acontecer aquele mesmo fundamental
evento, o evento Cristo. Deus se faz carne, e se faz carne gerado no ventre da Virgem Maria. É por isso que nós podemos e devemos chamar a Virgem Santíssima de Mãe da Igreja. Sim, é verdade. Paradoxalmente, estranhamente, ela é membro da Igreja. Mas, ao mesmo tempo, ela é também Mãe da Igreja. Ela é membro do corpo de Cristo. Mas, paradoxalmente, estranhamente, o corpo de Cristo foi gerado no ventre dela. Então, nós temos que aceitar esse paradoxo, que ele sim nos foi apresentado por Deus. É assim que, então, nós temos que a fé, o fiel cristão, aquele que vive na verdade de sua fé, que pode dizer, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, precisa ser gerado. E só será gerado se ele se deixar gerar no ventre da Virgem Santíssima. Meus queridos, aqui está a importância da devoção à Virgem Maria. E é por isso que nesse sonho de Dom Bosco, nós temos uma coluna firme e forte. Vejam, algumas pessoas sentem escrúpulos de ter devoção à Virgem Maria. E dizem assim, não, eu acho que eu sou mais fiel a Cristo se eu deixar de lado a devoção à Virgem Maria e se me mantiver numa centralidade de fé cristológica. Porém, nos ajuda aqui na reflexão o cardeal Newman, o bem-aventurado cardeal Newman, que foi beatificado pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI. O cardeal Newman, na Europa do século XIX, ele olhou para aquela Europa que estava se secularizando a passos largos e naquele momento histórico, privilegiado em que ele vivia, ele notou uma coisa interessante. Desde o século XVI, a reforma protestante havia tomado conta de alguns países europeus e havia colocado no coração daqueles cristãos que, para serem fiéis a Cristo, eles precisavam deixar Maria de lado. Pois bem, o que é que Newman notava? Que na Inglaterra, naquelas partes da Alemanha, da Dinamarca, da Suécia, da Holanda, onde a devoção a Maria tinha sido varrida, tinha sido exterminada completamente, naquelas partes era exatamente ali que o secularismo era mais fundo e que o cristianismo estava sendo abandonado. Mas naqueles outros países, onde a devoção à Virgem Maria tinha permanecido, era lá que Jesus era seguido com maior devoção, era lá que Jesus era mantido no coração dos fiéis. É assim que o protestante Newman notou que a devoção à Virgem Maria absolutamente não atrapalhava a adoração devida ao seu Filho, Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Era lá onde a devoção e a entrega à Mãe era a presença que se podia, então, continuar com a adoração ao Cristo Senhor. Vejam, meus irmãos, que aqui, nós que somos igreja, nós que somos o corpo de Cristo, precisamos nos deixar modelar pelo exemplo de tantos santos e santas que vieram antes de nós, porque eles sabem o caminho para deixar com que Cristo seja gerado em nosso coração. A devoção à Virgem Maria faz parte desse caminho. Ela, nós chamamos de Nossa Senhora. Os protestantes sentem calafrios quando ouvem este título. Por quê? Porque Senhor é somente Jesus. No entanto, nas páginas do Evangelho, nós encontramos que nosso Senhor obedecia a Nossa Senhora. Humildade de Deus, grandeza de Deus que se faz tão pequenino e se faz família. Em Nazaré. Em Nazaré, Jesus era obediente. É isso que diz o evangelista São Lucas. Era-lhes obediente. E então, lá na pequena casa de Nazaré,
Jesus foi crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, naquela obediência à Virgem. Ora, se Deus onipotente e glorioso, se Deus eterno, se fez pequenino e obediente àquela mulher de Nazaré, por que é que não podemos nós fazer o mesmo? Trata-se da imitação de Cristo. Trata-se de trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou. Por isso, no início da nossa fé, por isso, no início do nosso caminho de fé, precisamos da Virgem Santíssima que gere em nós e confirme em nós esta fé. Meus irmãos, não tenhamos medo. Não tenhamos medo de nos atar a esta coluna firme da devoção à Virgem Maria. E digo mais ainda, não tenhamos medo do rosário, do terço rezado com devoção. Quando o terço foi revelado a São Domingos de Gusmão, foi revelado como uma arma na luta contra as heresias. São Domingos de Gusmão estava passando por grandes penitências, dores e um momento de profunda inquietação espiritual por causa dos hereges, dos albigenses que estavam tomando conta da França, rezando, pregando, fazendo o possível para a conversão desses hereges. Ele se encontrava diante de um beco sem saída. Foi aí que Nosso Senhor revelou a ele a arma do rosário, a arma do saltério mariano, ou seja, as 150 Ave-Marias, assim como havia 150 salmos. Esse caminho em que nós meditamos os mistérios da vida de Jesus, acalentados pelas Ave-Marias. Pois bem, com a devoção do Santo Rosário, nós certamente podemos fazer aquilo que São Domingos fez na Idade Média. Enfrentar aqueles que querem destruir a Igreja. O Rosário foi dado por visão a São Domingos de Gusmão com esta finalidade. Nos últimos tempos, as aparições da Virgem Maria repetem de forma insistente, sobretudo a aparição de Fátima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Insiste muito na récita do Santo Rosário, que nós tenhamos esta devoção, porque através desta oração humilde e simples, sim, através dessa oração que pode parecer uma oração pouco intelectual, não é verdade? Ou seja, que não é para os sábios, não é para os grandes, essa oração tão popular, tão pobre e humilde, através dela nós poderemos enfrentar as maiores dificuldades, as dificuldades de assalto à Igreja, feito por grandes intelectuais, grandes homens poderosos. Os potentes deste mundo irão naufragar diante do Rosário. E é por isso que nós podemos chamá-la de Auxilium Christianorum, como diz o São Luís Dom Bosco. Ela é a auxiliadora dos cristãos. Na burrasca, na tempestade, diante daquelas ondas encapeladas que parecem ajudar o inimigo, que parece ajudar com aquele vento contrário, as naus, as várias naves, os vários navios e pequenos barcos que atacam a Igreja, diante de todas estas hostes inimigas, o Rosário, a Virgem Maria, se nos apresenta como auxiliadora, aquela que vence, e vence verdadeiramente porque foi previsto desde o início. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a tua descendência. E ela, a mulher e a descendência, ou seja, Maria e Jesus, lhe esmagará, te esmagará a cabeça. Meus irmãos, está previsto que a vitória será de Deus
A vitória de Deus virá através da mulher e da sua descendência. Não tenhamos medo da devoção a Maria, não tenhamos medo de colocá-la como nossa auxiliadora e nossa mãe. Ela auxiliou Jesus, Deus feito homem. Quem somos nós para recusar este auxílio que é graça para todos nós? Que bom termos uma mãe tão bondosa que cuida de nós. Continue devoto da Virgem Maria, continue sendo um filho da Santa Igreja Católica e por isso filho da Virgem Santíssima. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.